Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma aula de uma revisão acerca dos conteúdos de filosofia antiga. Hoje nós vamos falar sobre Sócrates e os sofistas, né? Eu já estive explanando, né, que os sofistas são sábios, eram considerados sábios na Grécia, cobravam pelas suas lições, podendo ser divididos entre sofistas menores e maiores, e entre os maiores temos Górgias e Protágoras. Então hoje, pessoalmente, eu vou falar sobre Protágoras a respeito de um diálogo que Platão escreve, chamado Protágoras, onde Sócrates fala com um dos seus discípulos, Hipócrates, sobre ter aulas com Protágoras. E Protágoras era famoso por dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Então eu vou ler rapidamente aqui esse trecho que diz: Bem, isso que, como o próprio nome indica, é aquele que possui uma sabedoria, o sofista. Ora bem, repliquei eu, essa é também a definição que se dá a propósito dos pintores e dos arquitetos, como aqueles que possuem uma sabedoria. Mas se alguém nos perguntasse que sabedoria possuem os pintores, dir-lhe-íamos que é da reprodução das imagens e o mesmo dos outros. Porém, se alguém nos perguntar em que é que o sofista é sábio, o que lhe responderemos? É mestre em que ofício? Isso diz Sócrates. O que diremos, Sócrates, se não é que é mestre em habilitar os outros a falar? É o que Hipócrates responde. Talvez, que é a arte da oratória, né? Talvez disséssemos a verdade, mas claro que esta não é suficiente, porque a nossa resposta levanta ainda outra pergunta, sobre o assunto em que o sofista habilita os outros a falarem, do mesmo modo como o citarista, presumo eu, habilita a que se fale sobre a matéria de que sabe, sobre a arte de tocar a cítara, não é verdade? É. Pois bem, e o sofista habilita os outros a falarem sobre o quê? Pergunta Sócrates. É óbvio também sobre a arte que conhece, fala Hipócrates. É bem provável, mas que matéria é essa em que ele é sofista, é sabedor e torna sabedor o seu discípulo? Aí Hipócrates responde: Por Zeus, já não sei mais o que te posso dizer. Então isso é para demonstrar que Sócrates não entende uma arte específica que o sofista pode ter, porque o sofista quer ensinar tudo, de todas as maneiras, e cobrar por tudo que ele possa te ensinar. Então, para alguém que acabaria por subverter sozinho todo um establishment, uma maneira de ser, Sócrates era curiosamente modesto. Diferentemente dos sofistas, não cobrava nada para ensinar, e até se declarava incompetente para fazê-lo. Se os indagadores dos nossos tempos tendem a se negar a emitir suas opiniões pessoais enquanto zombam dos outros, Sócrates declarava com toda franqueza sua própria posição, que era, o que ele afirmava, uma posição de ignorância. Foi porque admitia isso de bom grado que, no episódio célebre, o oráculo de Delfos declarou o homem mais sábio da Grécia. Se, como ele sustentava, a única coisa que ele sabia era que nada sabia, isso não impedia de expor detalhadamente suas opiniões, sua modéstia, não raro, a ironia, ao passo que seu louvor à sabedoria alia, em geral, é sarcasmo. Num sentido mais profundo, contudo, sua modéstia revela verdadeira integridade, tendo insistido que devemos seguir a argumentação até onde ela leva. Faz sentido que considerasse também que não devemos nos apegar dogmaticamente a qualquer crença com que tenhamos começado a discussão. Isso significa estar pronto a aceitar críticas, bem como a fundamentar proposições, afinal, é possível tratar injustamente até políticos. Né? Mas eu volto aqui agora a contextualizar justamente nessa ágora onde estavam sofistas e Sócrates, né? E aí nós podemos dizer que, sem dúvida, Sócrates tinha um programa e defendia um sistema filosófico complexo, mas não acreditava que a verdade como tal fosse algo que lhe pertencesse, como uma tese original sua que pudesse transmitir a seu bel prazer. A verdade era, ao contrário, algo imanente ao mundo e aos homens, que ele era capaz de extrair mediante indagação ponderada. Assim, em vez de se autopromover à maneira dos sofistas, mais uma vez, como um grande repositório de sabedoria, Sócrates comparava-se a uma parteira, que ele fazia parir a verdade. Na prática, tinha o costume de pedir às pessoas de notório saber que dessem suas definições de conceitos como justiça, coragem ou bem. Os primeiros estágios de uma discussão eram então meticulosamente armados, passo a passo, como filósofo fazendo argumentações aparentemente inócuas, aparentemente banais, e seu interlocutor entoando o mantra: sim, assim é Sócrates. E depois Sócrates passava a dar mais conteúdo às suas perguntas, até descobrir uma crença sustentada por seu opositor, que ao mesmo tempo em que era verdadeira, estava em contradição com a posição inicial dele. As perguntas se seguiam até que se chegasse a um acordo quanto a uma definição aceitável. A isso a gente chama de maiêutica, né? Esse processo
onde, através das perguntas e da ironia, se chegava à verdade, ao conceito do que é realmente a coragem, do que é realmente a sabedoria, como os sofistas, né? E aí Sócrates não escrevia nada, né? Bom, então hoje, ao invés de trabalharmos com quadrinhos, nós vamos fazer a nossa revisão através do filme que é baseado no livro, né, O Mundo de Sofia. E aí eu selecionei um trecho justamente, é importante ressaltar que O Mundo de Sofia é um livro e um filme documentário, filme de ficção baseado em uma menina que começa a receber cartas e a partir dessas cartas ela recebe um vídeo. E nesse vídeo, uma pessoa chamada Alberto Knox começa a apresentar a ela a Grécia, como é hoje e como a gente pode também entendê-la na antiguidade, fazer uma viagem no tempo. E algo Aten 399 f.Kr. Rättegången mot Sokrates. Här kommer han, Sokrates. Och här har vi åklagarna. Nikon, Meletos, Anitos. Ja, här är en massa människor på väg in till rätten där Meletos strax ska läsa upp anklagelsen. Vi går in. Ο Άνδρες Αθηναίοι. Σοκράτης αδικεί. Sokrates är beskylld för att införa nya gudar och föra ungdomen på villovägar. Ου νομίζον έτερα δαιμόνια κενά. Sofie, nu ska Sokrates försvara sig. Ότι μεν εμείς ο άντρες Αθηναίοι πεπόντατε υπό τον ημών. Han irriterar en massa människor här i Aten. För i flera år så har Sokrates gått runt och ställt kritiska frågor till hög och låg. Och han har fått en hel rad, det räcker med discipler. Och nu är det några då som tycker att det har gått för långt. Των πολλών, ον εψεύσαντο, τούτο ενώ έλεγον ως πριν ημάς ευλαβήστε, μη υπεμβούν. Sofie, Platon! Platon! Där borta! Platon kommer att betyda mycket för filosofins historia. Alltså, han är inte särskilt rädd av sig. Vilken man! Ου μεν τη μαδία ο άντρες Αθηναίοι και καλλιεπημένους και λόγους ακούσεστε. Ρήμανσιτε και ονόμαστε. Ουδέ και κοσμημένους. Vad är det? Ja, förlåt. Visst, Sofie. Jo, Sokrates har gått runt och pratat. För han vill få folk att tänka själva. Om de kan lockas att tänka igenom konsekvenserna av sina egna påståenden så tvingas de att genomskåda sig själva. Alltså han är så smart, han är så modig, Sofie. Ακούετε μου απολογουμένου, ποιον περίο θα λέγειν και εν αγορά επί των τραπεζών. Nu ursäktar han sig med att säga att han inte är någon expert på vältalighet. Så därför måste han prata enkelt och direkt som han är van vid att göra på torget. Ανέπιθον. Folk har baktalat Sokrates i flera år. Och han fruktar sladdret mer än all världens rättegångar. Ουδε γάρ αναβιβάσαστε ήων. Det är den här förbannade gammalgrekiskan. Alltså jag får inte med mig riktigt allt. Ήρθον επιτίνα των δοκούντων σοφών είναι. Jo, Sokrates säger så här. Jag gick till en man som folket ansåg vara klok. Och då tänkte jag för mig själv. Jag är likväl klokare. För ingen av oss vet mer än den andra. Fast han tror att han vet mer. Fastän han inte gör det. Och jag vet inte mer. Och jag vet om att jag inte vet mer. Så därför är jag lite klokare. Hänger du med? Juryn avger nu sin dom över Sokrates. Historiens kanske största tänkare. Ο Δήμος ούτως εψήφισε. Ο Σοκράτης δεν δείχνει εχθρόσων την πολιτεία και αδικών τους νόμους αυτούς των Αθηναίων. Τιμάμε αυτόν θανάτου. Det här är fruktansvärt. De vill döma Sokrates till döden. Bara för att han vill hjälpa folk till rätt insikt. Τι της αξίας Nu säger han att han förtjänar att bli underhållen på statens bekostnad. ή από τις Men μαθών äresbespisning ουκ ησυχίαν i rådhuset. νυν ούν
och Andres Att Athene, dräpa mig är en större olycka för Aten än för mig själv. Hostis, Alberto Knox. Então, isso é uma palhinha para vocês. Na apostila de vocês tem um link para quem quiser assistir o vídeo completo, né? Eu li esse livro logo quando era adolescente, quando eu tinha a idade de vocês. E aí foi muito emocionante ver também esse filme. Talvez agora, quando você assistir só essa parte, não entenda muito, mas isso é descrito no diálogo Fédon como aquele momento no qual Sócrates é morto por dizer aquilo que ele pensa, né? E isso é uma mensagem muito que outros grandes pensadores, grandes líderes também passaram por isso e que nos faz pensar que por que a verdade é tão cara assim a ponto de talvez custar a nossa própria vida. Muito grato mais uma vez pela atenção e espero vocês na próxima aula. Bom, pessoal, eu me lembrei também que tem uma importante complementação para essa aula sobre Sócrates, que é a visão de Sócrates, já que Sócrates é um personagem histórico, talvez até mítico, a partir de seus 3 comentadores, seus 3 relatos, né? Existiram somente 3 pessoas que escreveram sobre Sócrates. Platão, né, onde nós temos justamente essa visão de total, né, do Sócrates, de relatos, filosófica, né, a gente pode dizer assim, a visão filosófica de Sócrates vem de Platão, e como já foi relatado na aula, essa questão da morte no diálogo do Fédon, né, dessa relação até divina, né, do Platão, como outros comentadores mais à frente vão comentar. Mas existem outros 2 contemporâneos de Sócrates que precisam ser ressaltados. Um deles é Xenofonte, um historiador, vou aqui compartilhar aqui um pouco para a gente ver algo sobre ele. E o outro deles é o Aristófanes, tá? Então vou mostrar aqui um pouquinho deles dois para introduzir. Então, Xenofonte. Xenofonte, em grego antigo, né, foi soldado, mercenário, discípulo de Sócrates. Ele foi autor de inúmeros tratados práticos sobre assuntos que vão desde equitação a tributação e ficou conhecido pelos seus escritos sobre a história do seu próprio tempo e pelos seus discursos de Sócrates, né? E Aristófanes, ele era um maior representante da comédia antiga, um dramaturgo, né? Ele nasceu em Atenas e, embora sua vida seja um pouco conhecida, sua obra permite deduzir que teve uma formação requintada. Aristófanes viveu toda a sua juventude sob o esplendor do século de Péricles. Aristófanes foi testemunha também do fim de Atenas, e ele viu o início da Guerra do Peloponeso, que arruinou a Hélade. Ele, da mesma forma, viu de perto o papel nocivo dos demagogos na destruição econômica, militar e cultural de sua cidade-estado. À sua volta, a volta da Acrópole de Atenas, florescia a sofística, a arte da persuasão, sofistas, que subvertia os conceitos religiosos, políticos, sociais e culturais de sua civilização. Conta-se que teve 2 filhos que também seguiram a carreira do pai. Bom, para compreender a visão de Sócrates da ironia, já que este não deixou nada escrito, Kierkegaard fez um minucioso estudo hermenêutico nos escritos dos principais referências escritas de Sócrates, Platão, Xenofonte e Aristófanes, na procura de distinguir o que é essencialmente socrático nesses autores e sobre sua filosofia irônica, buscou-se fazer uma análise da ironia de Sócrates. Kierkegaard criticou Xenofonte por este ter feito uma interpretação empírico-histórica de Sócrates, na qual suas interpretações tornaram Sócrates bom, ou seja, tiraram toda a malícia de Sócrates. Cito Kierkegaard. Pois Xenofonte o defendia de tal maneira que Sócrates se torna não apenas inocente, mas completamente inofensivo, de modo que a gente fica profundamente assombrado, perguntando-se qual demônio teria enfeitiçado a tal ponto os atenienses que eles puderam ver nele mais do que um sujeito bonachão, conversador e engraçado, que não fazia mal nem bem, que não prejudicava ninguém, e que no fundo do coração só queria bem a todo mundo, contanto que quisessem escutar a sua conversa fiada. Então, fim de citação. Essa visão de Sócrates o prejudicou, pois tirou toda a complexidade e subjetividade da filosofia e, de certa forma, também o tirou dele o mérito de ter sido um filósofo que foi acusado de corromper a juventude, né? Se Kierkegaard considerou o texto de Xenofonte insuficiente para compreender Sócrates,
é porque era preciso ter uma atenção melhor ao texto de Platão e Aristófanes. Já Aristófanes, ao mostrar a idealidade em seu ângulo negativo, não a apresenta simplesmente como o outro lado da idealidade platônica positiva. O negativo Aristófanes é o mais drástico. Aos olhos de Kierkegaard, o Sócrates sofístico de As Nuvens, comédia na qual Aristófanes cita Sócrates, longe de ter sido um vago esboço de Sócrates, amigo da ideia, aparece como um indivíduo solitário, dobrado sobre si mesmo, cuja arma não é a dialética filosófica ou especulativa unificadora, mas a dialética estrita negativa que ordena e divide. O Sócrates de Aristófanes, sendo mais rude do que os sofistas, é assim o supremo sofista. Ele é dotado de uma inteligência abstrata, neutra em relação ao bem e ao mal. Deste modo, a compreensão e a vontade são dissociadas em favor da possibilidade indiferente. Ele não se afasta de uma neutralidade inteligente em relação ao bem e ao mal, embora uma vontade corrupta possa facilmente tornar essa inteligência sua cúmplice ativa. No entanto, mesmo neste pensamento socrático aristofânico, o burlesco e perturbador permanece no contexto grego, ou o pecado é ignorância, portanto não é pecado. Fim de citação de Helene Politis. Né? Então, Kierkegaard diz, Platão e Aristófanes têm então isto em comum, suas exposições são ideais, mas em relação recíproca e inversa, pois Platão tem a idealidade trágica e Aristófanes a cômica. Bom, é basicamente isso que eu queria dizer. Grato. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima aula.